Três cilindros homogêneos de mesma área de base A e mesma altura são constituídos de materiais de densidades x, y e z, com x menor que y menor que z. Os cilindros são rigidamente colados, formando um único cilindro de altura total 3H. O conjunto é inserido lentamente e verticalmente em um fluido de densidade tesão, atingindo assim um equilíbrio. Nessa situação, o cilindro de densidade X permanece na parte superior, o de densidade Y na parte intermediária e o de densidade Z na parte inferior. Diante do exposto, a fração do volume total do conjunto que permanece submersa é dada por. Bom, gente, então eu tenho aqui três cilindros que têm a mesma área de base A e a mesma altura H, mas possuem densidades diferentes. Eles foram todos eles acoplados, formando um único cilindro de altura 3H e área de base A. Eles foram inseridos verticalmente e lentamente dentro de um fluido de densidade tesão. E aí o que é que a questão quer que a gente obtenha? Bom, ela quer que você encontre aqui, ó, a fração do volume total do conjunto que permanece submersa. Então, em outras palavras, a questão quer que tu encontre essa razão aqui, ó. Sim? O volume submerso sobre o volume total. Eu posso até tirar aqui a questão dessa variação e ó, ficar só com Vs sobre Vt. Só que veja o seguinte, quem seria o volume submerso do nosso cilindro? Bom, se tu observar aqui a nossa imagem, apenas uma parte do objeto está submersa dentro do fluido. E essa parte submersa, ela vai configurar uma altura que eu não conheço, que eu vou chamar de H', tranquilo? Do cilindro total. Porém, a altura total do nosso cilindro, ó, a altura total do objeto, ela vale quanto? Ela vale 3H. Você consegue ver? E aí? Bom, e aí eu tenho o seguinte, eu posso aqui pegar e dizer que esse volume submerso, ele nada mais é do que o volume do cilindro é a área da base dele, vezes a altura. Então, o volume submerso vai ser a área da base vezes a altura submersa, enquanto que o volume total será igual à área da base vezes a altura total. Na verdade, né? Então, tu tem ó, que o volume submerso é A vezes H', enquanto que o volume total será igual a A vezes 3H. E isso resulta para a gente, se cancelarmos aqui o A de um lado com o A do outro, você tem que Vs sobre Vt fica igual a H' sobre quem? Sobre 3H. Precisa encontrar agora uma relação que envolva H' e H. Tranquilo? Então veja só. Como eu trabalho aqui com uma questão de hidrostática, de empuxo, em que o cilindro ele se encontra em equilíbrio nessa posição, eu sei que sobre esse cilindro vão atuar quantas forças? Bom, professor, esses cilindros aí, eles têm um peso, não tem? Tem. E esse peso é vertical para baixo. Vou dar uma exagerada aqui, ó. Peso vertical para baixo. E a força que equilibra esse peso no fluido, nós sabemos que é a força de empuxo, que ela é a força vertical para cima. Então, sobre o cilindro vão atuar essas duas forças. E como esse corpo se encontra em equilíbrio, o que é que eu posso afirmar da força de empuxo e da força peso? Bom, professor, as forças elas são iguais. Sim? Verdade, né? Então, eu posso dizer que a força de empuxo ela vai ser igual à força peso. Mas quem é a força de empuxo? Bom, a força de empuxo é o produto da densidade do fluido, que ele mandou chamar de desão, vezes o volume. Que volume é esse? O volume submerso, eu vou chamar de Vs, vezes a gravidade, dV, dVg.
E quem é o peso do bloco, o peso do conjunto aí? Bom, vai ser o peso do bloco de densidade X, somado com o peso do bloco de densidade Y, somado com o peso do bloco de densidade Z. Ou ainda, se nós aqui avançarmos um pouco, nós temos que dVg será igual a mx vezes g, mais my vezes g, mais, trazendo um pouco mais para cá, ó, mais mz vezes g. De antemão, ó, o g é um termo comum em todos os membros aqui, né? Ó. Então eu posso cancelar aqui a gravidade de ambos os lados e lembrar que o que, professor? Vamos lembrar qual é a relação que eu posso trabalhar com densidade, já que a questão ela não trabalha com a massa dos objetos. Bom, tu pode lembrar, eu posso trazer aqui como lembrança para você. Posso lembrar aqui para você que a densidade ela vai ser igual ao quociente da massa e o volume. Ou ainda que a massa ela pode ser expressa em termos da densidade e do volume, ó, D vezes V. E aí, professor? Bom, eu posso ainda continuar aqui expandindo, ó. Temos então que D vezes Vs é igual a massa do X, ela vai ser igual à densidade do X vezes o volume do X. Você concorda? Ó? O volume do X, cadê aqui, ó? O volume do X vezes a densidade do X. Só que quanto é que é a densidade do X? Bom, ele mandou chamar justamente de X. Então fica X vezes o volume do X. Bom, o volume de cada bloco vai ser a área da base dele vezes a altura H. Então você vai ter aqui, ó, esse volume como sendo igual a A vezes quem? H. Mais massa do Y é a densidade dele, Y, vezes o volume dele, que é A vezes H. E a mesma coisa para o bloco Z. Densidade Z e o volume dele seria A vezes H. Tranquilo? E aí, professor? Bom, e aí eu posso observar o seguinte: quem é agora o nosso volume submerso? O volume submerso que nós encontramos ali anteriormente, ó, o volume submerso, ele é igual à área da base vezes a galinha, concorda? Isso vai ser igual a x a vezes h mais y a vezes h mais z a vezes h. Poderia ter colocado em evidência, né? Talvez ficaria bem mais fácil, né? Mas enfim, ó, posso cancelar os as, termo comum, e então o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar de fato aqui agora o h em evidência, h que multiplica x mais y mais e, e fazer o quê? Bom, encontrar a razão, a galinha sobre h, ela vai ser igual então a x mais y mais e dividido por quem? Dividido por d. Sim? Professor, para que encontrar essa relação entre os H's? Porque o que é que a questão quer que a gente calcule? Vs sobre Vt. E eu encontrei que Vs sobre Vt era a galinha sobre 3H. E quem é? Aqui, ó, e quem é a galinha sobre H? Que nós acabamos de encontrar, professor. Né? Então, por fim, aqui, ó, por fim, a galinha sobre H, Vs sobre Vt fica igual a x mais y mais e dividido por 3D.
sim, substituir H' sobre H por esse valor encontrado anteriormente. Sim? E agora nós podemos aqui voltar para os itens e marcar como item correto o item A.